Tá tudo certo até agora? Todo mundo entendeu? Que bom. Então vamos lá. Vamos continuar a saga, que é fantástica. Então você pode gerar ozônio através de ultravioleta. Eu vou mostrar para vocês aqui aparelhos que geram através de ultravioleta, onde a carga de ozônio é mais baixa, e aparelhos que geram através da descarga elétrica, que é o chamado efeito corona. Vocês vão ver depois, que é o caso desse que está aqui sendo demonstrado. Bom, você deve estar lembrado como é que é o oxigênio, né? O oxigênio tem um núcleo e ele tem 8 elétrons. 2 na primeira órbita, 6 na segunda. Está aí, desse jeito aí. Isso é um átomo de oxigênio, que vai se juntar com outro átomo de oxigênio e vai fazer uma molécula de oxigênio. E quando junta com mais um átomo de oxigênio, forma-se uma molécula de ozônio. Aqui está simbolizado a molécula de ozônio, onde agora esses átomos compartilham elétrons. Há um compartilhamento de elétrons. E é uma coisa muito instável. O ozônio vive por poucos segundos, assim. E aí e é constantemente, está se formando. Na natureza ele se forma, desaparece. Forma, desaparece. Forma, desaparece. Então você tem aqui o oxigênio atômico, com peso atômico 16, 8 átomos, 8 prótons, 8 elétrons, 8 nêutrons. Aqui você tem uma molécula de oxigênio, que já tem o peso molecular de 32. Juntou um oxigênio com outro oxigênio. E aqui você tem a molécula de ozônio, com peso molecular de 48. 16 vezes 3. Então, oxigênio átomo, oxigênio molécula, ozônio molécula. Muito bem. O encontro do oxigênio com a eletricidade, neste momento, nasce uma coisa chamada ozônio. Aquele cheiro de chuva, você já viu depois que chove? Você chega assim, que cheiro gostoso, cheiro de chuva. Aquele cheiro de chuva é cheiro de ozônio. Durante a tempestade teve raios, os raios vieram, formaram ozônio, e aí tem aquele cheiro que fica depois, que é um cheiro de chuva, que é um cheiro de formação de ozônio, em baixa concentração. Como eu já disse, o ozônio é responsável pelo azul do céu. Tem 20, 30, até 40 quilômetros de ozônio na camada. Então, a camada de ozônio protege a Terra. Se não houvesse ozônio, nós não existiríamos. Porque os raios solares entrariam aqui e queimariam a gente. Tem uma camada de proteção, protegendo o tempo todo. E você já ouviu falar dos buracos de ozônio, que é uma preocupação ecológica, que eu vou discutir com vocês aqui daqui a pouco. Então está aí, ó. Isso aí tudo é ozônio. Ora, se o ozônio é uma coisa que foi feita para proteger a Terra, uma coisa da natureza, que existe lá 20, 30 quilômetros de ozônio, não pode ser uma coisa ruim, né, pô? A natureza vai colocar essa coisa para proteger a Terra, pô, sistema de proteção, tem que ser uma coisa boa. Então você coloca a ozônio, a camada de ozônio, ela está aqui, ó, na estratosfera, aqui vem a radiação ultravioleta. Por exemplo, os raios ultravioletas C não chegam à Terra. Ele é bloqueado. Os Bs chegam 5% e os As chegam 95%. 95% da radiação ultravioleta que chega na Terra é A. 5% é B. E o C você não precisa se preocupar porque não chega aqui, fica lá em cima. Então o ozônio está na camada estratosférica. Nossa, aqui tem a troposfera, estratosfera, mesosfera. Então está aqui. Você vê o seguinte, ó. Aqui está 10 quilômetros, aqui está 50. Ó. Tem 40 quilômetros aqui de estratosfera. Hã? Então o que acontece? O ozônio, então, o que ele faz? Ele segura, ele absorve a banda ultravioleta. Ele diminui a quantidade de ultravioleta que chega no planeta Terra. Senão a vida não seria possível. Então aqui, ó. Você tem uma energia, uma carga, separa a molécula, sobra um átomo de oxigênio, ele vai e se junta com mais 2, forma uma coisa chamada ozônio. Então você vai ver aqui o seguinte, olha lá, um átomo de oxigênio se juntou com mais uma molécula de oxigênio, fez uma molécula de ozônio, que é
polarizada. É um detalhe importante. Na hora que eu for explicar o funcionamento, você vai ver que ela é polarizada. O que tem a ver isso? Polarizada num pH menor que 8, não forma radical livre. Ozônio não forma radical livre. Porque a molécula do ozônio é polarizada. Então ela é polarizada, o organismo não tem pH acima de 8, então ela não forma radical livre. Detalhezinho, né? Eu sei que você já escutou muita coisa diferente. Posso fazer. É a característica do ozônio ser polarizado. Você vai ver isso. 3 moléculas de oxigênio produzem 2 moléculas de ozônio. Olha lá, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6. Produz. Quanto mais elementos tóxicos são emitidos na atmosfera, mais a natureza busca destruí-los. E, portanto, mais elevados serão os níveis de ozônio atmosférico naquela região. Como que eles medem o ozônio? O seu jornal à noite vai dizer: hoje os níveis de ozônio na atmosfera de São Paulo estão muito alto, muito perigoso. Aí o cara fala: puxa, ozônio é coisa perigosa, né? Não, o ozônio é mocinho. O jeito da natureza anular os poluentes, é com ozônio. Ela manda ozônio lá. Então isso é um detalhezinho que o leigo não entende. Mas, doutor, você vai me injetar ozônio? Ozônio não é venenoso? Não é poluição? Porque na cabeça da pessoa, do colega também, ozônio é igual poluição. É assim que você escutou, assistiu a televisão. É assim que você pensa desde criança, que ozônio é poluição. Isso não quer dizer que o ozônio não possa ser tóxico. Por exemplo, se você aspirar ozônio direto via pulmonar, por um tempo grande, por concentração, você pode ter toxicidade pulmonar. Do ponto de vista prático, isso não acontece, eu vou te explicar por quê. Porque na hora que a toxicidade começa a atingir o nível, você começa a tossir, e você sai daquele lugar. O acesso de tosse que você pode ter, quando a concentração de ozônio é alta, tira você daquele lugar. Então, não tem problema. E você vai ver que os aparelhos não deixam o ozônio vazar. Esse aparelho, por exemplo, aqui você tira o ozônio dele, mas não tem ozônio no ambiente. Ele é destruído. Existe um processo de destruição de ozônio. Tem um nome. Chama desmutação. Superóxido dismutase. Lembra daquela enzima SOD? Superóxido dismutase. A destruição do ozônio, por exemplo, você vai tirar o que sobrou, é destruído. Tem um catalisador ali que destrói, por um processo de desmutação. Nós vamos estudar isso. Então não tem ozônio no ar aqui. Quando você tira o ozônio daqui, não fica nada aqui, zero. Tá bom? Se começasse a vazar, a janela tivesse fechada, e você trabalhasse com isso o dia inteiro, podia chegar uma hora que atingir uma concentração que vai irritar as vias respiratórias. Aí você começa a tossir, está na hora de sair da sala. Quer dizer, ninguém vai morrer por causa disso. Tá bom? Mas os aparelhos hoje já não deixam vazar mais ozônio. Então aqui, ó, olha lá, ó, fez aquilo, olha lá, ó, zoom, ó, virou ozônio. Quando você for medir esses ozônios, a concentração dele entre o oxigênio de um modo geral é pequena. É de 2, no máximo, a 5%. Então aqui está, ó, junta com isso, faz o ozônio, que é essa molécula aqui. Um átomo de oxigênio com uma molécula de oxigênio faz uma molécula de ozônio. Não tem átomo de ozônio, é molécula de ozônio. E esse ozônio vai sendo formado, o oxigênio que vem desse cilindro, você vai ver depois. Eu aconselho você não fazer, hipótese alguma, ozônio usando ar para fazer injeção, isso não existe. Isso é complicado, apesar de existirem aparelhos no mercado. Você tem que pegar o oxigênio puro do cilindro, o oxigênio tem que estar puro, e aí você forma o ozônio, e o ozônio é uma pequena quantidade daquela mistura que sai, que é oxigênio e ozônio, que vai ter a sua ação terapêutica, em doses pequenas. Você vai ver que não precisa de muita coisa. Hã? Então, como é que eu meço o ozônio que está saindo lá?
Se você for estudar na literatura, você vai ter vários modos de medir ozônio. Você pode medir em micrograma por cc, que é a mesma coisa que micrograma por ml. Centímetro cúbico ml é a mesma coisa. Você pode medir por grama por metro cúbico. Você pode medir em partes por milhão, ppm. Você pode medir em percentual. Você pode medir em gama. O mais usado internacionalmente é gama. Então você tem que aprender essa linguagem. Porque se você estiver conversando em Cuba, nos Estados Unidos, na Alemanha, qualquer lugar que você for e falar gama, a pessoa sabe o que você está falando. Então o cara que trabalha com ozônio, ele conversa em gama. Então, deixa eu mostrar para você, muito simples. Um gama é igual a 1 micrograma por ml, que é igual a 1 grama por metro cúbico, que é igual a 578 partes por milhão, que é igual a 0,5%. Então isso aqui fecha tudo, ó. Não tem mais nada para guardar. O que é um gama? É 1 micrograma por ml. Se eu estou dando 40 ml, eu estou dando 40 gama. É só eu multiplicar isso aqui por 40, eu vou ver quanto partícula por milhão tem. Eu não preciso saber partícula por milhão. Eu só preciso saber que o gama é 1 micrograma por ml, é um gama. Então eu vou dar 40 gamas. Vou dar 40 microgramas por ml. Concentração. Então é isso que interessa. E tem lugar que vai mencionar percentual. Então você já sabe que o percentual está aí. Certo? Então está combinado? Então com a conversa, qual a nomenclatura que nós vamos usar? Gama. Então você vai ver essa conversa. Eu dei tantos gamas, aí depois no dia seguinte eu dei tantos gamas, aí eu dei tantos gamas. Está feita a conversa. Então eu tenho 98% de oxigênio, 2% de ozônio, duplas ligações de aminoácidos e lipídios, peróxido. O que acontece? Esse ozônio que está aqui, antes dele se desfazer em molécula de oxigênio e átomo de oxigênio, ele vai nas duplas ligações dos aminoácidos e dos lipídios e forma uma coisa chamada ozonídeo. Quem funciona é o ozonídeo, não é o ozônio. Não é o ozônio que faz o efeito. Quem faz o efeito biológico é o ozonídeo. E como é que o ozonídeo é criado? O ozônio vai nos aminoácidos, nos lipídios, nas duplas ligações no corpo, quebra aquilo em pedacinhos, chamado ozonídeos. E quebra em pedacinhos relativamente curtos. Por isso, você pode fazer ozônio 2 vezes por semana. 1 vez por semana. Por quê? Você faz o tratamento do ozônio hoje, não acontece só hoje, fica 3, 4 dias atuando. Porque você formou aqueles ozonídeos, que são de cadeia curta, que vão atuar por vários dias. Por isso que você pode falar assim, ó, você vem aqui 1 vez por semana, porque até a semana que vem ainda tem ozonídeos atuando. Você deve estar pensando assim, mas se o ozônio é tão rápido e desaparece, por que você faz tratamento às vezes 1 vez por semana? Porque você não é o ozônio, é o ozonídeo que você está vendo. Então, começa a ficar fácil? Você vai poder explicar isso para o paciente. Ozônio, ao contrário de água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e ao contrário do oxigênio hiperbárico, não forma radicais livres na presença de um pH menor que 8. Os estudiosos mostram isso com muita clareza. Os ozonídeos, através de oxidações intracelulares, realizam várias funções desejáveis. O indivíduo que é treinado em ortomolecular, ele acha que oxidação é coisa ruim, porque ele está estudando antioxidante. Então, tudo que é oxidação não serve. Sem oxidação não tem vida, querido. Você recebe energia através de oxidação. Você oxida a glicose para formar ATP. Se não houver oxidação no seu corpo, não tem energia. Se não houver energia, não tem vida. Nem sempre oxidação significa gerar radical livre, não. Nem sempre. Porque você pode tirar o elétron de uma estrutura e com isso não desestabilizar a estrutura que foi tirada, essa que foi tirada. Então isso é um processo de oxidação da vida. Aqui está os
ozonídeos, os peróxidos. Se você for procurar na bioquímica, você vai ver que a palavra peróxido, todos os peróxidos têm essa estrutura, todos. Eles têm dois oxigênios ligados um ao outro, um radical de um lado e um radical do outro. Quando falar peróxido, você já lembra disso aqui. Quer ver, ó? H2O2, peróxido de hidrogênio. Peróxido, então tem que ter dois oxigênios. Pois é, H2O2 não tem dois oxigênios? Pois é, está ligado um no outro assim. Está assim, ó. Está aqui oxigênio, oxigênio, um hidrogênio de cá, um hidrogênio de cá. O radical, no caso aqui, é hidrogênio. Eu posso formar peróxidos que têm nitratos, que têm nitrogênio. São componentes de nitratos, que têm o OO também. Então, tudo que o ozônio produz, o efeito se termina no ozonídeo. O que é um ozonídeo? É isso aqui, ó. É um peróxido. O que é um peróxido? É essa estrutura que você está vendo aqui. Só que vai formar centenas delas diferentes. Não podemos ficar a vida inteira estudando elas. Porque tem várias ao mesmo tempo. São formadas simultaneamente. Olha só. Diminuição da lipólise, diminuição do metabolismo de ácidos graxos, deficiência nutricional, privação de sono, deficiência hormonal, toxicidade, infecções com vírus, com bactérias, com fungos, hipóxia, submetilação, que vocês conhecem, já fizeram comigo, isquemia, estresse, inflamação, hipoglicemia, isso tudo gera uma coisa no corpo chamada diminuição da utilização de oxigênio. Que nós chamamos, quer dizer, a literatura chama de hipóxia funcional. Você tem que entender esse conceito para entender o ozônio. O que é hipóxia funcional? Não é que esteja faltando oxigênio. É que o oxigênio que está chegando não está sendo utilizado apropriadamente por um problema metabólico. À medida que você envelhece, você vai desenvolvendo o que se chama hipóxia funcional. Ou seja, a sua utilização de oxigênio na mitocôndria vai caindo. Qual é a função do ozônio? Final, restabelecer, normalizar a utilização de oxigênio pela mitocôndria. Ou seja, o ozônio é uma substância que trata mitocondriopatias. E as mitocondriopatias estão em todas as doenças. Por isso que o ozônio pode ser usado em qualquer doença e ser benéfico. Porque ele vai na causa. Ele vai na causa de tudo, onde ele melhora a utilização de oxigênio. Você pergunta assim, o que o ozônio faz? Ozônio, através dos seus ozonídeos, que são peróxidos, vai promover uma melhora na utilização de oxigênio pelas células. É assim que eu resumiria o que o ozônio faz. Muito bem. Quando você tem uma diminuição da utilização de oxigênio, também chamada de hipóxia funcional, isso cronicamente leva ao chamado mitochondrial decay. Traduzindo em português, significa começa uma decadência mitocondrial. Isso acontece. Você não conhece aquele cara que era rico, poderoso, e à medida que os anos vão passando, ele começa a ficar pobre. E chega no final, ele não tem nem dinheiro para o enterro. Se o pessoal, os parentes precisam juntar para enterrá-lo, ele teve uma decadência. Pô. Então isso também acontece no corpo. A mitocôndria funcionou aos 20 anos, toda aquela maravilha. O jovem achou que ele devia ter saúde para o resto da vida. Ele continuou vivendo do mesmo jeito. Aí começou a diminuir a utilização de oxigênio por qualquer dessas causas acima aqui, ó. Aí houve uma decadência mitocondrial. Começou a desenvolver o que hoje nós chamamos de mitocondriopatia. Então essa mitocondriopatia leva a doenças degenerativas. E se não tratadas, levam à morte. Então, se eu vou lá e melhoro, acabo com a hipóxia funcional, se eu melhoro a utilização de oxigênio, eu começo a fazer uma biogênese mitocondrial. As mitocôndrias começam a se reproduzir de novo. Eu começo a aumentar a minha energia. Eu começo a tratar o que tiver para ser tratado. E ao invés de eu ir para a morte, eu continuo na vida. Então esse é o papel fundamental do ozônio. Aumentar a utilização de oxigênio a nível mitocondrial. Benéfico em qualquer doença. Muito bem. Então eu tenho aqui o ozônio.
Imediatamente, frações de segundo, eles vão lá e atacam os aminoácidos e os lipídios nas duplas cadeias, cadeia dupla, eles formam os ozonídeos, que são peróxidos. Esses peróxidos, agora, vão fazer um processo de oxidação, não se assuste, oxidação é vida, é necessário. Eu não estou falando que ele é um radical livre, estou falando que ele faz oxidação. Aí eu pego o NADH e transformo em NAD. Para quem não sabe, NAD significa nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Também dito em português, dinucleotídeo, de nicotinamida e adenina. Dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. Toda a ação do ozônio está no NAD. Eu vou mostrar para você a importância do NAD na manutenção da saúde. Porque se eu não tiver NAD, eu não tenho nada. Por que eu não tenho nada? Porque eu preciso de NAD para formar o NADH. Para poder carrear o próton, para levar o hidrogênio até a crista da mitocôndria, para criar um gradiente, para produzir o ATP. Se eu não tiver NAD, eu não tenho ATP. Se eu não tiver ATP, eu não tenho vida. Então eu preciso do NAD para gerar meu ATP. O NAD é a matéria-prima com que eu trabalho. A relação NAD-NADH, numa pessoa saudável, no citosol, no citoplasma, é em torno de 700. Se você está com saúde, sobrando saúde, você tem 700 vezes mais NAD do que NADH no citoplasma. Ou seja, você tem energia à vontade. A hora que você quiser transformar NAD em NADH, a sua reserva de NAD está lá disponível. À medida que a sua reserva de NAD vai caindo, você vai envelhecendo. Você vai perdendo energia. Você quer assistir televisão e dormir, você não quer ir na festa à noite. Ah, estou cansado, hoje não. Aí você começa a diminuir a sua atividade. Você não quer ir mais fazer ginástica. Porque não é porque você não tem tempo. Você fala que não tem tempo. Você não tem NAD para fazer ginástica. Você deixa para amanhã. Um dia eu faço. Porque acabou o NAD. O NAD está pequeno. Aí você começa a fazer ozônio, você quer entrar na academia, quer fazer ginástica. Você começa a aumentar o NAD. Me acompanha. Vocês vão, mesmo quem trabalha com ozônio vai ter insights bonitos aqui. Vamos lá. O que acontece? Você vai aumentar o acetil-CoA. Ou vindo da glicose, ou vindo de ácidos graxos. O ozônio promove aumento de acetil-CoA. O acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. O hormônio promove aumento da utilização de oxigênio. Dependendo do paciente, você chega a ter até um aumento de 40% na produção total de ATP após uma sessão de ozônio. 40% de aumento em produção de ATP por melhor utilização do oxigênio. E você tem uma ativação do ciclo de Krebs para poder produzir mais rápido. É tudo que você quer para rejuvenescer, está aqui. Ó. Esse é que você está buscando. Isso é um anti-envelhecimento perfeito. É que todo mundo busca. Então vamos fazer mais uma vez para você lembrar. O ozônio se transforma imediatamente em ozonídeos, que são peróxidos, que vão, num processo de oxidação, gerar NAD. O NAD para o NADH tem que ser o ideal, é 700. Com isso, ele vai aumentar a produção de acetil-CoA vindo de glicose ou de ácidos graxos. Vai aumentar a utilização de oxigênio, ou seja, rejuvenescer. À medida que você envelhece, você diminui. Hoje se calcula, você tem métodos científicos, laboratoriais, para medir a utilização de oxigênio. Que tem muito a ver com a capacidade aeróbica da pessoa. E é uma correlação. Quanto menos utilização de oxigênio você tem, mais cedo você morre. Mais propensa a doença você está. Menos o seu sistema imunológico funciona. E assim por diante. Vai haver um aumento de até 40% no ATP e aumento da ativação do ciclo de Krebs. Então vamos entender isso aqui com carinho. Olha só. Olha que coisa impressionante. Eu tenho aqui a glicose, que vai virar piruvato. O que faz a glicose virar piruvato? Adivinha? NAD. O piruvato
vai virar ATP mais lactato ou continua o caminho, que aqui vai fazer anaeróbica, pouco ATP, aqui a aeróbica, vai virar acetil-CoA. O que faz piruvato virar acetil-CoA? Ah, NAD. Ah, que beleza. Aí você, mas tem mais. Os ácidos graxos, pela beta-oxidação, também viram acetil-CoA. Quem faz ácido graxo virar acetil-CoA? NAD. Aí o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs para formar o ATP. Quem faz isso? NAD. Olha que interessante. O NAD atua ali, o NAD atua ali, o NAD atua ali, o NAD atua ali. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Se faltar NAD aqui, glicose não vira piruvato. Se faltar NAD aqui, piruvato não vira acetil-CoA. Se faltar NAD aqui, ácido graxo não pode ser utilizado como fonte energética, não vira acetil-CoA. Se faltar NAD aqui, o acetil-CoA não entra no ciclo de Krebs, não forma ATP. Então eu tenho NAD, 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 NAD. Eu começo a ver a importância do NAD no corpo. Sem NAD eu não faço replicação de DNA. 100% da replicação do DNA depende de NAD. Você é alcoólatra, o seu fígado começa a ficar células hepatócitas, começa a ficar velho, está na hora de fazer célula nova. Vamos replicar. Não tem NAD, não replica. Aí você desenvolve cirrose mais rápido. NAD, o reparo do RNA, DNA. À medida que você vai replicando, vão ocorrendo mutações. Pessoas mais velhas são mais propensas à doença, pessoas mais jovens. Você vai no hospital ali, não tem muita gente de 18 anos internado. A maioria está com mais de 50, vai lá para você ver. Porque já criaram tanta mutação no DNA que os caras com DNA doente. Quem faz o reparo do DNA? NAD. NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui. NAD... Olha como é que o NAD vai criando importância para você. E o que o ozônio faz? Aumenta a NAD. Por isso que ele atua em qualquer doença, pô. Fácil entender isso. O cara lá acadêmico fala, como é que você pode ter uma coisa que atua em todas as doenças? Porque eu estou indo na base da vida, pô. Só isso. É só entender bioquímica. Você entende tudo. Aqui, ó. Aqui está o NAD. Nicotinamida, a adenina, aqui a adenina aqui. Dinucleotídeo. Aqui, 2 nucleotídeos, um aqui e outro aqui. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Esse é o famoso NAD. Tá? NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, também chamado dinucleotídeo, de nicotinamida e adenina. Você pode escolher os dois nomes, os dois estão certos. Você pode chamar de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, e você pode chamar de dinucleotídeo, de nicotinamida e adenina. Então pronto. Onde que o ozônio atua? Aumentando o NAD. Onde é que o NAD atua? Todo lugar importante. Está vendo como é que a coisa vai ficando simples? Muito simples. Qualquer um entende isso aqui. Bom, deixa eu fazer um parênteses para explicar isso aqui. Deixa eu apresentar para você, talvez vocês não conheçam, a proteína desacopladora. Um jeito, quando, aqui está a crista da mitocôndria. Quando a concentração de hidrogênios energéticos nesse espaço for 100 vezes maior que esse espaço, isso aqui para de funcionar. Todas as vezes que você fizer um gradiente de hidrogênio na crista da mitocôndria, acima de 100 para 1, isso trava, para de funcionar. Por que isso não para de funcionar? Porque está sendo formado ATP usando aqui. Está formado, tem que ter ADP para virar ATP. E está puxando aqueles hidrogênios. Segundo, existe um outro mecanismo no corpo que ajuda esse gradiente a não passar de 100. É o chamado uncoupling proteins, principalmente a UCP3, que é a proteína desacopladora. Quando o ATP não é produzido, porque está faltando, vamos supor, ADP, para eu produzir ATP eu tenho que ter ADP. A matéria-prima para fabricar ATP é ADP. Se eu não tenho ADP, eu não tenho ATP. Então vamos supor que faltou ADP. O que a célula faz?
ela usa a proteína desacopladora até restabelecer a situação, para diminuir, para o gradiente não chegar a 100. Porque na hora que o gradiente chegar a 100, isso aqui vai travar. Na hora que isso aqui travar, isso aqui trava. Na hora que isso aqui travar, isso trava. Aí o que acontece? Ao invés de vir para cá, vai para o metabolismo anaeróbico. Aí começa a dar cãibra. É o corredor que começa a dar cãibra, tem que parar. Porque ele começou a gerar lactato. Porque travou aqui não tem mais. A utilização de oxigênio agora está comprometida. Então, para isso não parar, a proteína desacopladora, que é chamada UCP, Uncoupling Protein, tem várias, tem a 1, tem a 2, tem a 3, a principal é a 3. Então eu pus aqui a UCP3, ajuda nesse mecanismo. Tá? Agora, quem é que ativa a Uncoupling Protein? A triiotironina. Olha a importância da triiotironina, olha a importância da tireoide na geração de energia. Se a tireoide não estiver funcionando bem, você não tem T3. Se você não tem T3, você tem fadiga, cansaço. Por quê? Porque você não tem ativação da uncoupling protein, que está ajudando nesse processo para não acumular hidrogênio lá. Então, duas coisas que são fundamentais aqui. É a presença do ADP e a presença da triiotironina. Aliás, todas as células têm no seu DNA um receptor para T3. Só tem duas substâncias no corpo que todas as células têm receptor. É a D3 ativada e a T3. É fácil guardar, os dois são 3. D3 e T3. Então a T3 ativa a proteína desacopladora, que ajuda no mecanismo. Então quando eu tenho hipotiroidismo, eu tenho problema de produção de energia. Eu desenvolvo fadiga. Muito bem. Então a maximização na utilização de oxigênio. Maximal aerobic capacity, ou maximum oxygen utilization, é um fator de risco independente para doença cardiovascular, disfunção cognitiva e todas as causas de mortalidade. Olha que impressionante. Há uma correlação direta entre a sua incapacidade de utilizar o oxigênio e todas as causas de mortalidade. O que o ozônio faz? Ele melhora a sua utilização de oxigênio. Portanto, ele interfere em qualquer patologia. Ponto. Você já ouviu falar dos buracos de ozônio? Onde é que está o maior buraco de ozônio? Está na Antártida. Então, aqui no sul, lá no extremo sul, na Antártida, está o maior buraco de ozônio. Existe um exagero nessa história de buraco de ozônio. Porque a cidade que está mais perto da Antártica, onde foi estudado, que é aquela cidade lá no Chile, onde houve o terremoto, nem lá está comprometido ainda. Então, existe um exagero. Não estou dizendo que não tenha buraco de ozônio. Eu estou dizendo que existe um exagero quando a mídia fala sobre buraco de ozônio. Só isso que eu quero deixar claro na sua mente. Entendeu? Mas o maior buraco de ozônio está aqui no hemisfério sul, na Antártica. Olha que bonito. Isso é uma coisa que você tem que guardar. O ozônio é uma molécula polar. Isso faz uma diferença enorme. Ela é polar. Portanto, se ela é polar, você pode estudar na bioquímica, num pH menos de 8, ela não forma radical livre. Então eu vou dizer para você, ozônio não tem jeito de formar radical livre. Tá bom? Quero que você saiba disso. O ozônio não tem condições de formar radical livre porque ela é uma molécula polar. E moléculas polares, com pH menos de 8, não têm essa capacidade. Ele tem todas as suas propriedades físicas, todas as suas cores, peso molecular, pressão crítica, etc, etc, momento de polo, etc, etc, etc. Em 1870, ele foi usado pela primeira vez em medicina para a purificação de sangue, com êxito. Em 1880, o Dr. Kellogg, do cereal Kellogg, tratou aquela difteria, aquele croup, pela primeira vez com ozônio. Aí vem
a diminuição de microorganismos, desinfecção com ozônio e salmonela, a Associação Médica da Flórida publicou ozônio para propósitos terapêuticos, ozônio na medicina, 1900 o Nikola Tesla fabricou o aparelho que eu mostrei para vocês, e assim vai, tá? O processo. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, salvaram muitas feridas, muita gente deixou de morrer por causa de ozônio, entendeu? E publicações de 1920 sobre a ação terapêutica. Aí surge o Otto Warburg. Você lembra do Otto Warburg? O Otto Warburg é o único médico em toda a história da medicina que ganhou 2 prêmios Nobel. Um em 1931, que ele foi lá receber, e um em 1944, que o Hitler não deixou ele ir. E como é que ele ganhou o prêmio em 1931? Porque ele provou que a célula cancerígena tem uma diminuição de utilização de oxigênio a nível mitocondrial. Quem provou isso em 1931 e ganhou o prêmio Nobel de Medicina foi o Otto Warburg. Isso não é novidade, mitocondriopatia, ele é o pai da mitocondriopatia. Foi com ele que começou essa história. E aí vai, livros, etc. O uso do ozônio como terapia medicinal iniciou-se em 1915 em Berlim pelo médico Albert Wolff. Ele dermatologista, ele começou isso oficialmente. O Kellogg usou muito antes dele, mas esporádico. A ozonoterapia foi amplamente utilizada pelos alemães para tratar infecções e feridas de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, com resultados espetaculares. E o Otto Warburg fez a sua grande contribuição mostrando a diminuição de utilização de oxigênio. Toda célula cancerígena se caracteriza por ter uma diminuição de utilização de oxigênio a nível mitocondrial. Isso ficou bem claro. Aqui está o Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel em 1931 e 1944. É o mesmo Warburg que depois vai ser responsável pela formação da medicina de von Ardenne, porque toda segunda-feira ele almoçava com Manfred von Ardenne, eles eram os melhores amigos. E o von Ardenne, que foi quem desenvolveu a bomba atômica da Rússia, vai conversar com o Otto Warburg, vai começar a entender de oxigênio, ele era físico, brilhante, gênio, e ele vai desenvolver a medicina de von Ardenne, baseado nesse cara aqui. Porque esse cara é o que entendia de oxigênio na época, ganhador de 2 prêmios Nobel. Por isso que você vai ver que o von Ardenne tem o efeito que tem, porque veio dessa cabeça também. Muito bem, então ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931 e 1944, em Berlim. A causa do câncer é uma diminuição da utilização de oxigênio pela mitocôndria. Isso ele descobriu em 1931, continua sendo verdade. Mais que nunca, extremamente verdadeiro. E onde é que o ozônio atua? Melhorando a utilização de oxigênio pela mitocôndria. Começa a entender por que ele tem ação no câncer? Fácil, né? Porque você vê o mecanismo, fica tudo simples. Não tem mistério nenhum. Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. É tão óbvio, está aí. Ó. E o resultado está aí na clínica. Só que fosse teoria e não tivesse resultado na clínica, valia nada. Mas você conversa com quem trabalha com ozônio. Você só vai escutar coisas boas. Você conversa com qualquer um que faz médico que usa ozônio. Todos vão dizer a mesma coisa. Você não acredita. Ele vai falar assim para você, você não acredita nos resultados. Você não acredita, você não acredita, você não acredita. É sempre assim. A pessoa, quando começa a usar, o médico, quando começa a usar, ficar ozônio, ele fica fascinado. Pô, descobriu, por que ninguém nunca me ensinou isso antes, pô? Está aqui para todo mundo, pô. Por que faz esse mistério todo? Eu, hein? A diminuição na utilização do oxigênio, que é chamado, na literatura, de hipóxia funcional. Por que hipóxia funcional? Porque não tem uma obstrução lá. É a falta da utilização do oxigênio do ponto de vista metabólico. Está faltando NAD, está faltando ADP, está faltando T3. E está produzindo diminuição de oxigênio, de utilização de oxigênio. Leva uma diminuição da capacidade do sistema antioxidante e a um aumento da produção de radicais livres. Quando você tem diminuição da utilização de oxigênio, você também tem uma diminuição do superóxido dismutase, da glutationa peroxidase, da catalase. Quer dizer que você está me dizendo que o uso do ozônio vai aumentar o superóxido dismutase? Vai. Vai aumentar a glutationa peroxidase? Vai.
Vai aumentar a catalase? Vai. Porque a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase são dependentes da utilização de oxigênio. Como há uma diminuição do oxigênio, há uma diminuição da capacidade do sistema antioxidante do corpo. Então, olha o paradoxo. Você está dando uma substância que, entre aspas, é oxidante, e ela está produzindo um efeito antioxidante. E agora você entendeu por quê. Não é paradoxo nenhum, é ciência. E um aumento da produção de radicais livres, quando isso acontece, produzindo uma mitocondriopatia com geração de doenças degenerativas e envelhecimento prematuro, que o ozônio vai combater. Otimização da utilização do oxigênio é a grande meta. Aliás, você trata o paciente para quê? Para melhorar a utilização de oxigênio. Quando você é um médico sistêmico, você fala, agora eu entendi a medicina inteira. O que eu faço? Eu sou um agente melhorador da utilização de oxigênio pelo corpo. Ponto. Resumo toda a minha medicina. Eu vou fazer tudo para melhorar a utilização de oxigênio pelo corpo. Eu tenho diferentes armas. Na minha caixinha de ferramenta, eu tenho diferentes ferramentas para aumentar a utilização de oxigênio pelo corpo. No fim, é isso que eu vou fazer. Melhorar a utilização. Então, aí você tem, em 1930, o Fisch na Suíça. O Fisch era um dentista. Eu já começo a história na odontologia. Antes do Fisch aqui, não está aqui, mas tem o Payer, o Erwin Payer, que era um cirurgião, foi tratar de dente com Fisch, contou para o Fisch o que ele fazia na cirurgia, no pré e pós-operatório, o Fisch se encantou, começou a levar. E aí vem o Hans Wolff, que já é bem mais moderno. O Hans Wolff foi quem desenvolveu o que você usa hoje, alto M maior, alto M menor, foi desenvolvido pelo Hans Wolff. E continua o Otto Warburg, que continua aqui envolvido nisso. Bom, para quem não conhece microscopia de campo escuro, onde foi citado aqui, é muito comum, quando você faz microscopia de campo escuro, você esse quadro. Esse quadro chama rolô. O que é rolô? As hemácias empilham uma em cima das outras. Olha aí. Se a hemácia carrega oxigênio e ela tem que chegar no tecido e entregar o oxigênio, se ela está empilhada uma em cima da outra, você há de convir que vai ter uma dificuldade na hora dela entregar o oxigênio. Então, toda vez que você tiver um fenômeno rolô, você sabe que essa pessoa não está operando no seu nível ótimo. Você pegar um atleta com rolô, ele não vai ganhar, não vai bater recorde mundial hoje, que está com rolô. Então, quando você tem algum mecanismo que acaba com rolô, você aplica e isso acaba, faz uma diferença enorme no resultado. Então, aqui, ó. Aqui está sem rolô, ó. Tá vendo aí? As hemácias estão aí, é assim que você vê um campo escuro, ó. As hemácias estão aí, ó. Ou seja, aquelas hemácias que estavam empilhadas, agora ficaram assim, ó, desempilhou. E você vê outras coisas também, mas não vamos entrar nisso aqui, porque não tem nada a ver com a história de ozônio no momento. Mas acabou o rolô, isso que eu quero que você veja nessa microscopia de campo escuro. Nós vamos ter a oportunidade de trazer um especialista em microscopia de campo escuro aqui, para falar um dia só sobre microscopia de campo escuro, que é outra grande revolução na medicina, enorme. Você faz diagnóstico na hora, é impressionante. A ozonoterapia atualmente é reconhecida pelo Ministério da Saúde da Alemanha, da Suíça, da Espanha, do Egito e de outros 15 países, além de ser praticada em 14 estados do América do Norte. Cuba, por exemplo, conta com 39 centros clínicos de ozonoterapia dentro de seus maiores hospitais, incorporando a terapia nas suas rotinas de atendimento. Na Rússia, a ozonoterapia é utilizada em todos os hospitais governamentais. Aproximadamente 10 mil médicos utilizam ozonoterapia na Europa. Quer dizer, não é uma coisa que um ou outro, não. Na Europa, principalmente na Alemanha, a coisa mais comum que tem é você ir no médico, ir no dentista, e eles estão usando ozonoterapia. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história desse indivíduo. Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo. A disputa esportiva que mais demanda esforço é o Tour de France. O Tour de France são 3 mil quilômetros e você tem que fazer em 18 dias de bicicleta. E tem que subir os Alpes, não é plano, não é subida.
Tá? Então o esforço é uma coisa absurda. E esse indivíduo aqui, americano, ele ganhou 7 vezes seguida a Tour de France. Ele ganhou 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ele foi 7 vezes seguidos campeão da Tour de France, que é a competição mais competitiva que tem no mundo. Mais longa, 18 dias. Mais longa, 3.000 quilômetros de bicicleta. Ele ganhou 7 vezes seguidas. Para chocar mais ainda, ele tinha câncer de testículo. Aí você fala assim, como é que um cara com câncer de testículo foi considerado o melhor atleta do mundo, ganhando 7 vezes seguida a competição que mais demanda esforço no mundo? Eu tenho a explicação para você. Ele fazia ozônio retal por câncer de testículo. E ele deve ter aprendido que se ele fizer ozônio retal, no dia seguinte ele corre mais. Conta a lenda que o pessoal viajava com ozônio. E ele fazia ozônio retal à noite. Tanto é que estão questionando os títulos dele, se ele fez doping, se ele não fez, porque o ozônio não pega. Como é que vai pegar? Não tem jeito de pegar. O ozônio some. Você fez ozônio, tchum, em segundos desapareceu. Ficaram os peróxidos lá, vou fazer um mecanismo. Não tem jeito de achar. Entendeu? Então agora você sabe o segredo do Lance Armstrong com câncer de testículo. Ganhar 7 vezes o Tour de France. Tá bom? Ele ganhou por causa do câncer de testículo. Não é apesar de, não. É por causa de. Tá bom? Se você pegar qualquer atleta e der para ele ozônio retal, eu te garanto que no dia seguinte a performance dele melhora ainda. Hã? A rainha mãe, com 100 anos, foi à Alemanha fazer tratamento com ozônio. Aliás, não é só ela não, as pessoas que têm dinheiro viajam pelo mundo inteiro, ozônio, que ninguém pode, que é proibido, isso aqui. Então, quem tem dinheiro não tem esse negócio de proibido, ele racha onde é que vai. Vai lá e faz. Certo? Quero prestar uma homenagem ao Hans Conrad. O Hans Conrad, ele era um médico, ele é aqui de São Paulo. Ele era um médico praticamente recém-formado. E um milionário foi tratar na Alemanha. E melhorou. E ele falou assim, mas e esse aparelho? Como é que eu faço? Ele falou, aqui só tem na Alemanha. Ele falou, mas quanto é que custa isso aí? Era um absurdo. Vou comprar um, vou levar para o Brasil. Aí ele trouxe para São Paulo um aparelho de ozônio. Aí ele começou a procurar alguém que ele poderia dar o aparelho de presente, porque ele queria um médico para tratar dele. E claro, o Hans é alemão, filho de alemão, o Heinz. Aí ele encontrou o Heinz e falou, esse aparelho eu trouxe para você, com uma condição, que você me trate o resto da vida. E ele tratou desse milionário o resto da vida, e ele se interessou por isso. E ele já apresentou trabalhos no mundo inteiro, é um dos baluartes da ozonoterapia brasileira. Então eu aproveito para prestar uma homenagem a ele. Tá bom? Vocês vão ver falar dele muito ainda. Ele está forte ainda, atuante. Ele foi o presidente do Congresso Ibero-Americano, terceiro Congresso Ibero-Americano, poucos meses atrás. Isso aqui é um slide do Heinz. O Heinz fez uma apresentação no Congresso, e ele conta a história que, se no tempo que ele estava lá, que ele podia ter convencido o professor dele de cirurgia vascular de usar ozônio, e ele está calculando tudo por baixo, seria até muito mais, ele diz que só em São Paulo, só no Brasil, nesses anos todos, até aquela data, provavelmente 575 mil pessoas no Brasil que tiveram as pernas amputadas, não necessitaria, teria que ser salvo. Porque geralmente o ozônio salva de 70% quem vai ser amputado. Ele fez aqui com 30%. Ou seja, na realidade seria muito mais que isso. Então ele fez um cálculo matemático, ele mostrou que nesses 25 anos, e ele está muito mais do que isso, ele está 40 anos usando ozônio, com 25 anos teria salvo 575 mil pernas brasileiras que foram amputadas sem razão. E é sem razão mesmo, porque o ozônio resolve.
o Dr. Glacos, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele pega paciente que está entrando no centro cirúrgico para cortar a perna. Ele convence o médico e ele trata e o cara vai para casa com a perna sem problema. Entendeu? Hoje temos nos Estados Unidos mais de 20 milhões de diabéticos. Pelos menos 15% desenvolve úlceras de pele de membros inferiores. Desses, em torno de 15 a 20% acabarão a amputação pelo comprometimento circulatório, neuropatia, estresse oxidativo e mecânico. Isso teria sido salvo com ozônio. Coisa simples, sem mistério nenhum. Mas vai falar com o cirurgião? Não. No meu paciente você não injeta isso. Continua fazendo amputação. Sem necessidade. É triste, né? A diabetes leva ao pé diabético, que é um processo neuroisquêmico, que leva a úlceras tróficas infectadas, que leva à amputação. Tá? Esse é o processo que o ozônio corta. De uma forma simples. Deixa eu fazer uma outra homenagem aqui. O Dr. Edson de César Felipe, infelizmente nos deixou muito cedo, faleceu em 2005, cardiologista, um dos pioneiros do uso médico do ozônio no Brasil. Ele foi num congresso de homotoxicologia na Colômbia, há muitos anos atrás, e lá ele escutou pela primeira vez a palavra ozônio. Ele foi para Cuba, fez o treinamento em Cuba, voltou para o Brasil e virou um pioneiro nisso. E você viu lá naquele vídeo que eu apresentei dos cachorrinhos, a primeira parte do vídeo era ele fazendo uma aplicação paravertebral, fazendo uma aplicação do joelho, fazendo uma aplicação subcutânea, e você viu lá os resultados, que coisa impressionante. Então aquilo foi poucos dias antes da morte dele, aquele vídeo ficou gravado, que eu tive a oportunidade, a Letícia, filha dele, mãe da Maria Luísa, nos brindou, nos autorizou a mostrar para vocês aqui. Eu acho que aquilo marca bastante, mostra que realmente o efeito está ali, e quem trabalha com ozônio vê aquilo ali. Quem não trabalha tem que ser mostrado para dizer, pô, é isso aí, pô, então eu quero fazer também. Então eu também gostaria de homenageá-lo. A Maria Emília Gadelha Serra foi uma das fundadoras, eu também fui fundador da BOS. A reunião de fundação da BOS ocorreu em 2005, no Hospital dos Olhos Ricardo Guimarães. O doutor Ricardo Guimarães, meu amigo particular, é dono de um hospital de 8 andares, só de oftalmologia, em Belo Horizonte, centro de referência mundial. Eu já vi lá oftalmologista estrangeiro vindo ao Brasil operar no hospital. Há uns 10 anos atrás, ele pilotava o avião dele, extremamente bem sucedido. Estava ele, a mulher, a filha e uma americana que passava uma temporada na casa deles. O avião caiu, pegou fogo, explodiu. Ele ficou 4 meses em coma. A esposa ficou 1 mês em coma. Ele queimou 70% do corpo. A esposa queimou 40%, doutora Márcia. E ele teve que fazer mais de 40 cirurgias reparadoras. E no final ele estava desistindo porque os enxertos não pegavam mais. Até que alguém ensinou para ele sobre ozônio. E os enxertos passaram a pegar, ele continuou o trabalho dele. E aí ele promoveu um encontro de ozônio em Minas Gerais, trouxe 3 estrangeiros, nós ficamos lá 4 dias, eu tive a oportunidade de abrir e fechar o congresso, e lá foi fundada a BOS, onde eu participei. E a primeira presidente, a Maria Emília, que faz um esforço enorme, continua fazendo para aprovação do ozônio no Brasil. Ela viaja, ela vai a Brasília, ela vai a Manaus, ela conversa com o presidente da Federação de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e está fazendo um trabalho enorme na tentativa de regularizar a questão de ozônio. Já fez muita coisa, e eu vou mostrar para você aqui, então também quero prestar uma homenagem a ela. Aqui está a BOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, aí está o site, você pode entrar no site, aí está o telefone. Eu acho que você deveria fazer um curso, são só 2 dias, é um sábado e domingo. Você vai lá, pega o seu título com a BOS, faz o seu curso lá. Eles vão te dar toda a cobertura, tem um informe consent que eles te dão. Quando você vai tratar de um paciente com ozônio, o paciente assina aquilo para não ter problema depois de nada. O paciente sabe que aquilo está em pesquisa no Brasil.
Então a BOSS te orienta tudo isso, eles têm um corpo jurídico muito bom, eles têm advogados, caso você precise, para te defender de alguma coisa. Então eu recomendo que você procure, eventualmente, a BOSS para fazer um curso oficial, sábado e domingo, sobre isso. Eu acho que qualquer pessoa que fizer o curso se beneficia. Atualmente no Brasil ainda não há legislação específica regulamentando a prática de ozonoterapia. Portanto, é necessário que o médico forneça ao paciente informações detalhadas sobre a ozonoterapia e que o paciente assine um termo de consentimento informado. O que é um termo de consentimento informado? Assina aqui que eu te expliquei que isso aqui, apesar de ser seguro, apesar de não sei o quê, você tem que se comprometer comigo. Lembra lá da declaração de Helsinki? Pois é, você está baseado naquilo lá. Para a ozonoterapia, antes do início das aplicações. Ele assina, acabou, não tem problema. Você mostra pelo resultado dos outros pacientes que você viu, mostra para ele um pedacinho desse material que você vai ter. Esse filme aí que mostrou o material que o Dr. César está mostrando e dos cachorrinhos vai estar aí no seu trabalho. Então você pode mostrar isso e pronto. Aí o paciente se convence e assina. Melhor ainda você dizer para ele, que eu espero que seja verdadeiro, eu faço em mim. Eu faço nos meus familiares. Pronto, está resolvido o problema. Porque aquilo que você vai passar para os outros, você tem que usar. Eu posso falar de boca cheia, porque eu uso ozônio. Então eu faço em mim, pô. Qual o problema? É usado também em alimentos, para desinfectar alimentos, é usado na água, entendeu? Isso aí, ozônio já sendo usado. Ele foi declarado como GRAS, para quem não conhece o termo, nos Estados Unidos. Quando você diz que uma substância é segura, ela ganha o título de GRAS. Tá? Então, ela ganha o título de GRAS desde 1982. Ou seja, tem 20 anos, tem 30 anos que o ozônio recebeu o título de GRAS nos Estados Unidos. Ou seja, é seguro. Não tem problema nenhum. E é usado. De uma descoberta que promete destruir um inimigo microscópico mais poderoso. Os cientistas encontraram uma forma de combater a superbactéria KPC, que provocou a morte de 18 pessoas em Brasília este ano. Uma pequena ferida e Dona Maria quase perdeu a perna. Infecção, dores, mais de um ano com pomadas, sem sucesso. A cura só veio com um tratamento que usa gás ozônio. Ele elimina as bactérias e ajuda a cicatrização. Doía muito. Depois foi me sarando de dentro para fora. Os médicos sabem que o ozônio mata bactérias desde o início do século passado. É um tratamento usado em vários países. Agora, o Hospital das Clínicas de São Paulo investigou se essa técnica funciona também com as bactérias superresistentes, que os antibióticos não conseguem destruir e que provocam mortes por infecção hospitalar. O resultado dessa pesquisa pode salvar vidas. 10 bactérias foram testadas, as amostras divididas em 3 grupos. O primeiro foi exposto ao ozônio por 5 minutos, o segundo a oxigênio. O terceiro grupo não teve nenhum tratamento. No dia seguinte, as bactérias tinham se multiplicado nos 2 últimos vidros. No que foi tratado com ozônio, nenhum sinal. O último teste foi feito com a KPC, que ganhou o apelido de superbactéria por ter se mostrado imune aos antibióticos mais potentes. A amostra que recebeu o ozônio também ficou limpa. O coordenador da pesquisa explica que as moléculas do ozônio corroem a parede externa das bactérias e elas são rapidamente destruídas. O gás pode ser usado na pele ou injetado no corpo do paciente. A próxima etapa do estudo vai investigar se a vaporização de ozônio no ambiente, um centro cirúrgico ou uma UTI, por exemplo, também elimina bactérias. O equipamento é muito barato e você usa ar ambiente como matéria-prima. Então não tem gasto. Pode modificar completamente o cenário do controle das bactérias hospitalares, de uma maneira simples, de uma maneira barata e acessível em qualquer hospital do país. Genuinamente brasileira poderá tornar-se referência no combate às superbactérias resistentes a antibióticos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo provaram a eficiência do gás ozônio contra a bactéria KPC, que já matou quase 50 pessoas.
Um ano de pesquisa, testes repetidos inúmeras vezes e uma conclusão. Em apenas 5 minutos, o ozônio é capaz de matar a superbactéria KPC, considerada a grande vilã dos casos de infecção hospitalar no país. O pesquisador da Universidade de São Paulo mostra o resultado. Nesta placa, que não foi tratada, a bactéria se reproduziu e o bolor indica a presença do micro-organismo. Agora veja a diferença. A placa que recebeu ozônio tem a superfície lisa. O Ministério da Saúde, que centraliza o registro de infecções em todo o país, só tem levantamento até outubro deste ano. Em 6 estados e no Distrito Federal foram 329 casos de KPC, 46 mortes. Você tem uma enfermaria contaminada, que tinha um paciente que tinha uma infecção. Aí você vai limpar aquela enfermaria, aí você coloca o aparelho para ozonizar toda aquela sala. E durante 1 hora faz esse trabalho. Este é o aparelho que capta oxigênio e transforma em ozônio. A ação antibactericida do gás é conhecida há quase 100 anos e usada em vários países na cura de feridas. No Brasil, o tratamento ainda não é regulamentado. Pressões contra esse tipo de técnica existem desde o século passado. Nos anos 30, a Associação Médica Americana proibiu o uso de qualquer terapia que competisse com os medicamentos. O médico que desobedecesse a essa regra poderia ter a licença cassada. Agora, a descoberta feita por pesquisadores em São Paulo não teve patrocínio de nenhuma empresa e nem de laboratórios e coloca o Brasil numa posição de destaque na comunidade científica internacional. Para ser reconhecido, o estudo será publicado numa renomada revista de ciência, a Journal Surgery of Research. Para Givanildo, o tratamento não chegou a tempo. Ele é uma das vítimas da KPC, fez uma cirurgia no joelho no hospital de Brasília e foi infectado pela superbactéria. Dores, coceira, formigação subindo, entendeu? Na junta. Várias coisas aconteciam, febre, muita febre, não aguentava ficar em pé. 7 meses internado, a infecção atingiu perna, joelho e cotovelos. O vendedor ambulante parou de trabalhar. Se a descoberta feita pela USP chegar aos hospitais, histórias como a de Givanildo terão outro final e uma redução de custos de 30% para a rede pública de saúde. Reduz o tempo de internação do paciente, reduz o gasto com medicamentos, né? E é uma aplicação prática, porque você pode colocar ao lado do leito do paciente. Que coisa, hein? 7 meses internado. 2 dias ele estava de alta, como se fosse feito no começo. Não é nada. Coisa simples. Isso aí é banal, pô. Brincadeira. Aí você fala assim, mas como é que pode existir isso na medicina? Uma coisa que é barata, segura, eficaz. E por que não usa? Ah, meu amigo, porque lobby, poder econômico, porque isso aí acaba com todos os antibióticos. Não precisa mais de antibiótico. E aí, como é que fica? Sem contar os outros casos, vai ter influência no câncer, vai ter influência em todas as doenças degenerativas. Olha a quantidade de remédios que você vai parar de consumir na hora que você começa a trabalhar com isso. É impressionante. Então eu quero que você entenda isso, é uma frustração muito grande. E essa frustração eu estou compartilhando com vocês, porque agora você faz parte desse grupo. Tem um ditado americano que diz assim, knowledge is disturbing. Você ficar sabendo que seu sócio está te roubando, você pode falar, eu vou fingir que não sei. Não tem jeito, querido. Na hora que você souber que seu sócio está te roubando, você vai ter que acabar a sociedade. Na hora que você souber isso, muitos de vocês não sabiam, e agora sabem, dos efeitos do ozônio, não tem jeito de você falar que não... vou fazer de conta que não. Não tem jeito você falar de fazer de conta que não. Está aí, está óbvio. E nós estamos só no começo. Eu vou te mostrar mais, e mais, e mais, e mais. Não tem jeito de você ir para casa e falar assim, eu vou fingir que não sei. Está na hora de um café. Vamos tomar café.